quero colocar uma matéria do Moisés Mendes, uma matéria não, desculpa, da coluna do Moisés Mendes, então, uma nota de Moisés Mendes, do blog dele. Moisés Mendes, que é um dos nossos grandes jornalistas, ele que inclusive é do Rio Grande do Sul. Então, é um dos caras que, inclusive, foi para cima de Luciano Hang, reuniões suspeitas que tiveram em Santa Catarina. Então, Moisés Mendes, que também é um jornalista investigativo e que também vai atrás das coisas, das suas pulgas atrás da orelha. E ele publicou essa matéria nesse final de semana que eu achei bastante relevante. Só que é o seguinte: antes de qualquer coisa, que antes da gente começar a ler coluna, nós precisamos entender que daqui até outubro e daqui até o resultado das eleições, nós estaremos num momento extremamente complicado, tá? Extremamente complicado, porque todo motivo será usado para tentar minar aí a campanha do presidente Lula, e é óbvio que esse trabalho também vai ser feito pelas campanhas dos opositores. Afinal de contas, na campanha dos opositores, na própria campanha do presidente Lula, né? Nós sabemos aí que tem o escândalo do caso Master, que esse escândalo vai ser sim capitalizado como uma força política nessas eleições. A gente vem falando desse escândalo desde novembro do ano passado e a gente, inclusive, aqui, eu pelo menos tento dar um foco muito grande às investigações do Banco Master, porque nós já imaginávamos que tinham políticos envolvidos, e senadores, e deputados, então, no final das contas, nós precisávamos falar sobre isso. E dessa forma, claro, posteriormente, depois falamos dos áudios, principalmente do áudio do Flávio Bolsonaro ali com Daniel Vercaro, e mesmo do nosso campo, questões envolvendo o nosso campo e o campo master. O campo master é bom. E o banco master eu costumo falar por aqui também, porque estamos num noticiário. E o noticiário ele tem que ser informativo e trazer para vocês tudo possível sobre os assuntos. Bom, eu vou esmiuçar bastante hoje essa questão do Lulinha. Então, eu vou trazer primeiro de tudo a coluna do Moisés Mendes. Vamos lá. Aqui vocês estão vendo a Folha de São Paulo, que é um dos maiores jornais do país, o Globo, que é um jornal, assim, um dos maiores do país, mas é um jornal, acho que o mais popular do Rio de Janeiro, e, e o Estado de São Paulo. Bom, o que a gente tem para falar aqui? Olha as notícias. Mendonça autoriza a PF a investigar Lulinha por tráfico de influência. Mendonça autoriza a PF a investigar Lulinha por tráfico de influência. Olha só, gente, a mesma notícia. O mesmo título. E aí aqui, o leitor depreciado por causa do sabor conspiratório. Frustraram-se os que esperavam que o ombudsman da Folha abordasse hoje, pelo ponto de vista das corporações, as 3 manchetes iguais do novo cerco ao filho do presidente Lula. Alexandra Moraes só citou o assunto e escreveu: a coincidência soa absurda e não é nada boa. Mas pode acontecer. Os títulos nos sites eram menos iguais. O conjunto, porém, gerou um burburinho nas redes que se encarregaram de conferir o também nada bom sabor conspiratório à cobertura. E só. O trecho mais desrespeitoso com a inteligência do leitor é o que trata as fortes reações com o detalhe de um porém, como o burburinho das redes. E ainda tem um comentário depreciativo sobre o sabor conspiratório. Para que serve alguém na função de ombudsman se desiste de ombudsman? O ombudsman, ele é como se fala, o orador, né? O cara, o comunicador, o porta-voz, vamos colocar assim, né? Tipo, é assim no inglês que se fala. Então, tipo, aqui, como se fosse o ombudsman da Folha, que seria o editor, né? O maior editor, ali a notícia, a manchete da Folha, nesse sentido que tá aqui. Então, aqui dizendo mais ou menos o seguinte:
falando que os jornais estavam mais preocupados em falar do Lulinha do que efetivamente comunicar o que era necessário sobre o assunto. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar, que eu falei para vocês aqui desde a sexta-feira em relação a esse assunto. O grande problema da questão do Lulinha é que não há um crime até agora determinado. Então, nós tivemos em janeiro a exposição do sigilo bancário do Lulinha ali por um pedido do André Mendonça, mas só agora houve uma solicitação para que a Polícia Federal investigasse o Lulinha. É interessante que sempre vincularam o Lulinha ao INSS e como um recebedor de uma mesada de 300 mil reais por mês do careca do INSS, né? Que é o Antônio Camilo Antunes. Tá. Depois que eles não conseguiram incriminar o Lulinha no INSS, porque não havia nenhuma ligação com as fraudes das aposentadorias e o Lulinha, utilizaram então a Roberta Lusinger, que é amiga do Lulinha, e um suposto contato do Lulinha no Ministério da Saúde, porque olha, vejam só, ele conhece pessoas porque o pai dele é presidente da República, para tentar aí uma negociação sobre os contratos de fornecimento de óleo de canabidiol. Gente, primeiro que assim, deu para ver que até então não há nenhuma ilegalidade. Então, nós estamos aí sim sob a égide de uma tentativa de lavajatismo. Essa tentativa de lavajatismo que nós estamos acompanhando desde a história do Banco Master e no momento em que o Toffoli foi questionado ali por uma suposta relação com um dos fundos do Banco Master, pelo Resort Itaiaia, porque ele teria recebido autoridades. Então, no final das contas, aquele burburinho da época do Toffoli, que também nós falamos sobre uma suposta Lava Jato 2.0, fez com que ele próprio colocasse a relatoria de maneira aleatória ali, né? Porque não sei se vocês sabem, mas os juízes eles são escolhidos de forma aleatória. Então é tipo um sorteio que tem, assim. Não é uma coisa, não, o juiz fulano de tal que vai ficar com esse caso. Não. Só se for um caso que já tiver um outro caso antes que tenha ligação. Aí vai para aquele juiz, tá? Mas fora isso, não. Então, nesse caso, sorteou-se novamente e o André Mendonça assumiu a relatoria do Banco Master. Bom, André Mendonça, que já era o relator do processo do INSS, porque não teve só a CPMI, mas tem um processo investigativo, que foi esse processo que prendeu o Camilo Antunes, que prendeu tantos os outros envolvidos, os fraudadores do INSS, envolvido com aquelas associações de descontos. Mas, para isso, você precisa ter um processo. Então, o André Mendonça, que já era aí o relator desse processo, acabou aí em algum momento pedindo a quebra de sigilo do Lulinha, esse sigilo que inclusive foi divulgado depois, e aí no final das contas não adiantou nada, mas o Flávio Dino ali em uma das relatorias que ele teve, porque o processo, o pedido para que esse sigilo não fosse divulgado em outro processo, caiu nas mãos do Flávio Dino, e ele que pediu a suspensão dessa divulgação. Bom, ditas todas essas nuances por aí, eu vou cumprimentar aqui todos vocês. Gente, Leda Leão, boa noite! Resistência Permanente, Congresso Inimigo do Povo, um beijo para você, meu querido. Então, é muito importante falar para vocês o seguinte. De todas as formas, estão querendo chegar ao presidente Lula. E por que eu tô falando isso? Vamos lá. Reunião envolvendo Daniel Vorcaro, Galípolo e presidente Lula, Guido Mantega, Lewandowski, que teriam sido consultores do Banco Master, pelos escritórios e por serviços que eles prestam o tempo todo, colocando esses dois ministros, porque Lewandowski saiu do STF, foi ministro da Justiça do presidente Lula, mas sempre tentando trazer uma conexão do
presidente Lula com o caso Master. Olha só. E, claro, não suficiente, conectar o Alexandre de Moraes pela prestação de serviços do escritório da sua esposa ao Banco Master, colocando como se fosse ali um combinado. Então, Alexandre de Moraes, a mulher advogava para o Banco Master, o Lula indicava seus ministros para a consultoria do Banco Master. Quando deu o problema do Banco Master, então o Lula teria colocado o Galípolo à disposição ali para tentar resolver. Mas o interessante de tudo é que depois de todas essas ações que nós vimos acontecer, não só da mídia, mas da própria extrema direita e de falácias que nós ouvimos desde então, a do Lulinha já vinha desde o caso do INSS. E agora resolveram de que, por conta da finalização da CPI do INSS, por não terem conseguido culpabilizar o Lulinha, agora encontraram um motivo para tratar o Lulinha como um suposto articulador de um tráfico de influência no Ministério da Saúde. Para quê? A gente sabe que tudo isso é porque se trata de um ano eleitoral. Tudo isso é porque se trata de um ano em que Lula negociou tarifas no começo do ano, tinha conseguido reduzir as tarifas do primeiro tarifaço, lá de julho de 2025, e também houve toda a articulação para a redução do imposto de renda e também a redução e isenção, desculpa, do imposto de renda. Tivemos o gás do povo, tivemos também gente, a última que eu tô esquecendo, que não é o Desenrola Brasil, para que as famílias brasileiras saíssem do endividamento. Então, o Desenrola 1, depois teve o Desenrola 2, para mais uma vez tentar aí diminuir cada vez mais essas famílias ou pequenas empresas que tivessem endividadas. E tivemos aí também diversos pronunciamentos do Lula protegendo o nosso país dessas tentativas de derrubar a nossa soberania e acabar com a nossa democracia aqui, que esse ultraconservadorismo originário dos Estados Unidos domina o mundo e influenciou tantas eleições que nós acompanhamos por aqui. Então, mais uma vez aqui, é uma tentativa, sim, de culpabilizar o filho do presidente Lula. Lembrando a vocês que nos cabe fazer as devidas separações e divisões do joio e do trigo. Já trouxe aqui Marco Aurélio de Mello, que é o advogado do Lulinha, Guilherme Sugimori, que é o advogado da equipe do Marco Aurélio, também advogado do Lulinha. Já trouxemos aqui algumas análises, vou trazer mais uma análise, só que tudo isso é, mais uma vez, uma tentativa de criminalizar o filho do presidente Lula. Olha só, filho do presidente Lula, que nem político é. Então, sim, é um ataque direto ao presidente Lula, que já disse que seu filho vai responder processo, assim como ele próprio respondeu e ficou preso por tantos dias, como nós sabemos aí, mais de 500 dias preso em Curitiba. Então, é importante acompanhar esse caso e é importante trazer para vocês todos os esclarecimentos para que cada vez mais a gente mostre que isso é um factoide, que na verdade isso está sendo criado por setores lavajatistas, tanto da Polícia Federal como do próprio STF, e o terrivelmente evangélico, que esqueceu de que as maiores provas envolvendo políticos de Brasília são justamente contra Flávio Bolsonaro e as conexões com o Banco Master, que são cada vez mais escancaradas. E, infelizmente, pela imprensa, ou felizmente, porque senão nós nunca saberíamos que toda essa manipulação está sendo feita e que até agora, olha só, uma tentativa de queimar a imagem do Lula, mas de proteger a imagem de Flávio Bolsonaro, que já vinha caindo nas pesquisas e que depois do áudio do Vorcaro realmente foi ladeira abaixo. Então é muito importante a gente acompanhar aqui e a gente, é claro, vai conversar sobre isso hoje. Mas importante saber que
todas as investigações que envolveram Flávio Bolsonaro não são investigações oficiais. Tudo foi deflagrado pela imprensa, pelo Intercept Brasil e também o que envolveu as emendas do Dark Horse. Nós temos a investigação através do Flávio Dino, porque tiveram emendas, e pelo Estado de São Paulo e a Polícia Civil, que colocou aí a Karina Ferreira da Gama como investigada. Então, nós não podemos esquecer de qual é a real história que envolve tudo isso. Bom, gente, bora lá! Através do Superchat, através do Super Stickers ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Hoje a gente tem uma presença ilustre aqui na nossa live, que eu vou fazer um mistério aqui para vocês. A gente vai ter uma presença ilustre aqui hoje. Tenho certeza que vocês vão gostar, para brilhantar a nossa live. Mas até lá a gente tem muita coisa para falar, hein? Vocês não me abandonem aqui, não. Vocês não me abandonem, por favor, porque eu preciso de vocês aqui hoje. Bom, maravilha. Vamos lá, meu povo. Vamos lá para a gente poder resolver a parada aqui e falar tudo o que é importante sobre esse caso. Outra coisa aqui extremamente importante é que teve mais um inquérito envolvendo o Lulinha, que foi aberto pela PF, tá? Então a Polícia Federal pediu ao STF abertura de mais um inquérito por acordos feitos envolvendo o filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva. Eu não gosto muito de chamar ele de Lulinha, porque ele também, a galera, infelizmente, torna bastante pejorativo esse apelido dele, mas fica mais fácil pra gente saber, né? Que o nome dele é comprido. O pedido apura suspeitas de tráfico de influência em favor de empresas parceiras e ainda aguarda a análise da corte. A cooperação suspeita que Lulinha usou o nome do presidente para viabilizar negócios e investimentos. A investigação proposta pela PF mira a relação dele com a empresa de tecnologia Tree Structure IT Limitada. Acho que é isso que fala, Tree Structure IT mantém contratos em vigência de 55.722.000 com o governo federal. Criada em 2019, sediada em Florianópolis, a empresa atuará na área de tecnologia. O primeiro contrato da companhia com o poder público foi assinado em novembro de 2022 com o Centro Integrado de Telemática do Exército. O acordo previa uma solução de tecnologia de informação e comunicação de backup para ampliar a infraestrutura de armazenamento do sistema de telemática do Exército, tá? A STF já autorizou 2 apurações contra a Lulinha, então uma é suspeita por negócios no Ministério da Saúde e a outra possíveis benefícios vindos do careca do INSS, tá? Então, lá vamos nós aqui. Vamos aqui ouvir o que é importante falar sobre o Lulinha. Eu quero trazer para você. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!